Mais de 10 mil clientes em 70 países, sem investidor e 10 anos de operação. E depois disso tudo, eu separei 3 aprendizados que, se eu soubesse antes, teriam encurtado essa jornada de 10 anos. A gente vai falar aqui sobre concorrência, precificação e modelo de negócio PLG ou SLG. Então vamos lá para concorrência primeiro. É muito interessante que quando a gente começa, a gente fica olhando para a concorrente, se preocupa. Isso aconteceu com a gente no começo do Reportei também. A gente ficava preocupado com o próximo passo do concorrente, preocupado para qual caminho eles iam. Será que eles vão roubar nosso mercado? Será que a gente vai ter alguma chance em conseguir os clientes aqui nessa competição? E no final das contas é tempo jogado fora. Não vale a pena você ficar olhando para os seus concorrentes. E isso é um ponto interessante porque desde o começo a gente ficava ouvindo de muita gente que a gente conversava que eventualmente um concorrente muito bem capitalizado, que levantaria capital, uma empresa grande, iria simplesmente pegar o que a gente está fazendo, fazer muito melhor e mais rápido e engolir o nosso produto. E a gente está esperando isso acontecer até hoje. Tem 11 anos, a gente ouviu isso diversas vezes e nada disso aconteceu. A gente teve sim concorrente que levantou capital e muito capital e a gente estava ali observando. A gente teve concorrente que foi vendido por uma grande empresa, inclusive listado em bolsa, mais de uma vez. A gente teve concorrente que foi comprado por alguma empresa relevante, a gente pensou que ele ia ser acelerado, mas tudo isso que aconteceu não mudou em nada o Reportei. Quem foi comprado eventualmente virou só mais uma lista de funcionalidades e parou de ser prioridade. Quem estava agora numa grande empresa se deparou com um mar de burocracia e que não conseguia executar nada. E a empresa que levantou muito capital simplesmente não conseguiu encontrar uma maneira de crescer rápido o suficiente ou de maneira em que aquele capital levantado retornaria para os investidores. Ou seja, simplesmente acabou e pivotaram recentemente para alguma coisa de AI. E a realidade é que o Brasil tem baixa concorrência. A gente olha para o mercado e tem 3, 4, 5 softwares que fazem a mesma coisa, mas a maioria deles são muito ruins, ou estão com um time ruim, ou a galera toma decisões ruins. A gente olha ao redor e a média é baixa. E se você consegue montar um time acima da média e tomar decisões relativamente boas, ou seja, mais decisões boas do que decisões ruins, a chance que você dure no longo prazo é muito alta. Tanto que a gente está aqui. E foi simplesmente por não cometer o mesmo erro 2 vezes, aprender com a jornada, não tomar decisões arriscadas demais, mas também não deixar de tomar decisões por conta de risco. Foi fazer o que a gente sabe fazer recorrentemente e aprendendo com isso. E aí o ponto que é engraçado é que uma dessas grandes empresas, um concorrente que comprou um produto inteiro para concorrer com a gente, hoje assina Reportei. Então a gente tem concorrente que assina a nossa ferramenta em vez de usar que ele literalmente comprou a empresa inteira. Então tudo isso que a gente observou nesses mais de 10 anos é suficiente para te mostrar que você que está começando agora, não se preocupa com isso. Faz o seu, faz bem feito, toma decisões boas que no longo prazo vai ter mercado para você. Vamos falar agora então de precificação. Outra coisa extremamente importante para SaaS. E aprender sobre precificação foi essencial para a gente crescer, dar mais saltos na empresa. Quando a gente começou, a gente tinha apenas um eixo de precificação. Ou seja, no caso do Reportei, a gente cobra pelo número de clientes que a pessoa tinha. Então, quanto mais clientes uma agência tinha, mais ela pagava pra gente. E isso fazia sentido. A agência cresce e o Reportei cresce junto com ela. O problema é que para você conseguir escalar e conseguir abarcar todos os tipos de clientes diferentes dentro do seu SaaS, você precisa ter múltiplos eixos. Ou seja, o seu cliente precisa conseguir te pagar mais, não só porque ele cresceu, mas também porque ele quer usar mais do seu produto ou porque outra parte da operação dele demanda mais de você. No nosso caso, a gente tem 2 eixos de precificação. O volume por cliente, mas a gente também tem o plano Starter, o Pro e o Premium. E isso significa que quem está começando vai no Starter, quem já tem uma operação controlada, já tem um diretor, já tem um coordenador, geralmente fica no Pro, e quando é o dono da agência ou uma direção maior que quer economizar tempo e ser mais produtivo com o Reportei, aí sim contrata o Premium. Ou seja, a gente vai escalando a hora de quem a gente economiza. No Premium economiza da liderança, no Starter economiza da operação. E isso permite que, de acordo com o momento e a penetração que a gente está dentro dessa agência, dentro desse cliente, esse cliente pague mais pra gente, mesmo que o número de clientes não cresça. Isso permite que você mantenha personas diferentes de clientes dentro da sua operação. A gente geralmente fala que é como se você tivesse vários SaaS dentro do seu próprio SaaS. Então você tem ali, no nosso caso, cliente agência recente, o freelancer, a agência estruturada, a grande empresa, e tudo isso são linhas de faturamento que vão se estratificando e aglomerando para virar o faturamento mensal total do nosso SaaS. Você precisa permitir que esse cliente te pague mais, caso faça sentido, caso você esteja gerando mais valor para ele. E é claro que isso não é no começo da sua operação, isso é no momento em que você já tem tração, já começou a visualizar as coisas acontecendo, clientes chegando, a empresa crescendo, e aí você consegue virar essa chavinha para você conseguir capturar um pouco mais do valor que você gera para os seus clientes. E uma coisa muito interessante e contraditória que a gente faz e que muitos donos de SaaS acham estranho, mas a gente mostra como fazer e funciona, é reajuste anual
anual pela inflação. A gente está no Brasil, a inflação quando está tudo bem é 5% ao ano e você não deveria estar dando 5% de desconto vitalício para os seus clientes todo ano. Ou seja, a cada 12 meses que passa, a moeda desvalorizou 5% e se você não reajustar, isso quer dizer que seus clientes estão pagando 5% a menos para você. Por isso, a gente faz um reajuste anual para nossa base, sempre da inflação, às vezes um pouco a mais quando o produto melhorou, mas o ponto é que quando você recorrentemente entrega novidades na plataforma, quando o valor que você está gerando é maior e acelera mais do que o preço que a galera paga, aumentar a inflação é tranquilo. E você pode fazer isso com muita tranquilidade, apesar de ser algo chato, difícil de fazer, na hora de operacionalizar ali com o time de desenvolvimento e com o time de CS, né, para comunicar, dá um trabalho, mas vale a pena. É importante você fazer isso para garantir que seu crescimento avance. A gente demorou uns 5, 6 anos para fazer a primeira vez e desde então a gente tem feito todo ano. E a gente está falando agora de precificação. Se você quiser criar um add-on para o seu SaaS, se você quiser criar um novo eixo de precificação em que você entrega, por exemplo, relatórios de dashboard, relatórios de marketing ou até mesmo cruzar dados de marketing e vendas com os seus próprios dados, o Reportei tem um novo produto que chama Reportei Connect, que é uma API que te dá acesso a mais de 40 integrações e APIs diferentes de marketing e vendas, sem que você precise passar pela burocracia de acessar cada uma delas e aprender cada uma delas. Então, se você tem interesse em ter esses dados dentro do seu sistema, entender como um add-on adicionar esse benefício na sua assinatura, conheça o Reportei Connect, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você tiver alguma dúvida em relação a isso, deixa nos comentários que eu tô aqui para te ajudar. Vamos voltar pro vídeo. A terceira coisa que a gente aprendeu ao longo desses 10 anos e que ajudaria a gente a encurtar o nosso processo é entender a diferença entre PLG e SLG. O Reportei naturalmente foi PLG ao longo do tempo, mas a gente flertou e considerou o SLG muitas vezes. A gente poderia ter economizado esse tempo ao longo dessa jornada. Por quê? Você precisa saber qual é a empresa que você quer ter, o que você quer operar, o que funciona para você, o que funciona para a personalidade dos fundadores. E essa escolha precisa ser consciente. Você não pode simplesmente ir com o flow e decidindo o que fazer depois do processo. Eu conheço empresas que começaram a SLG e agora tentam migrar para PLG e não conseguem por problemas culturais, por dificuldades de operação, por simplesmente não conseguirem trocar o pneu com o carro andando. O ponto é que você precisa decidir ticket médio. Você quer ter 10 mil clientes pagando R$100 ou você quer ter 100 clientes pagando R$10.000? Você quer ter um time de CS que faz reunião com a galera o tempo todo ou você vai fazer um suporte via chat? Você vai gerenciar o computador do seu usuário por acesso remoto ou você vai simplesmente entregar um FAQ e ele que se vire? Tudo isso muda o tamanho da sua empresa, quantas pessoas tem no seu time, qual que é a composição do seu time. No caso do Reportei PLG, por exemplo, é muito mais time de desenvolvimento e produto do que necessariamente time de implantação, CS, suporte. Isso no nosso caso é bem pouquinho mesmo com volume de clientes. Então o PLG ele te dá um time mais enxuto, mas também muito qualificado, enquanto o SLG te dá um time mais disperso, mas com muita gente júnior que está aprendendo a vender pela primeira vez, SDRs, implantadores e tudo mais. É claro que você vai ter muitas pessoas ali capacitadas, mas você vai estar sempre tendo uma rotação e um volume maior de pessoas nessas operações. E muda também a mentalidade da operação. Quando você é PLG, você automaticamente quer otimizar tudo, automatizar. Quando se repete alguma coisa no time de suporte 3, 4 vezes, a gente já precisa saber para reduzir, remover isso da operação. Enquanto se você é mais SLG e faz as coisas mais manual, é natural que o time de CS, o time de implantação, o time de clientes faça coisas manuais, cobranças, nota fiscal, atualização de assinatura, novo contrato e tudo mais. E aí quando você tenta otimizar isso, acaba tendo um problema cultural em que o time simplesmente está acostumado a fazer na mão, então por que ele pediria para automatizar? Essa é a diferença entre os dois modelos. No nosso caso, a gente opera PLG com um time enxuto, ticket baixo e completamente remoto, que isso foi uma decisão que a gente tomou no começo. A gente queria ter muito volume de clientes, a gente queria ter um suporte em que não era um suporte ativo por telefone, por videochamada e tudo mais. A gente não queria ter um time de vendedores muito grande, no caso a gente não tem nenhum vendedor, é tudo self-service. Então tudo isso foi modelado para a empresa que a gente queria ter e não tem certo e errado, você precisa simplesmente decidir qual é a empresa que você quer ter e seguir e ser consistente com isso a longo prazo. É claro que PLG e SLG são estratégias que podem coexistir, mas saber qual time você quer ter garante que você já planeja toda a sua estrutura de crescimento a partir disso e evita fazer testes e assumir responsabilidades de coisas que provavelmente não vão dar certo se a cultura da sua empresa não estiver adequada para isso. E tudo isso que eu falei aqui, mas muito mais do que isso que eu falei aqui, está no podcast de 10 anos, em que eu e meu sócio Renan Caixeiro, a gente debate tudo que a gente aprendeu ao longo dessa jornada. E lá tem muito mais detalhe, tem muito mais história, tem muito mais fofoca. Eu recomendo que você escute ou assista esse podcast e deixe o seu comentário lá pra gente, fechou? E se você quiser aprofundar no papo de precificação, a gente tem um vídeo em que fala dos principais erros que a gente cometeu. É só clicar aqui que eu te vejo lá.